Só deu start aqui na gravação de hoje. Deixa eu compartilhar aqui nossa tela. Então, é, na nossa última aula, a gente finalizou a, a primeira aula, foi inaugural, né? Na segunda, a gente analisou a atividade um e até agora, na última aula, que foi a sexta, a gente finalizou o último, né? O quarto e último esquema que foi o esquema de partida direta, né, com a frenagem do motor de corrente contínua. Então, até aqui, a gente falou da teoria aplicada para a eletrotécnica, para a engenharia elétrica propriamente dito. Obviamente, nós temos mais técnicas, né? Essas técnicas não contemplam aqui na atividade, daí eu preparei um material extra para a gente falar deles, tá? E eu acho assim que a material que a gente precisa agora, ele faz parte mais específico lá do curso técnico em automação, tá? E da engenharia de automação. Até aqui foram partidas, vamos dizer assim, eletromecânicas. Eletro, porque é uma partida elétrica, né? Mecânica, porque ela né, é uma partida elétrica que está movimentando uma máquina elétrica em modo motor, ou seja, recebe energia elétrica e gera energia mecânica. Nós temos a máquina elétrica rotativa, né, no modo gerador, né, que recebe energia mecânica e converte em energia elétrica, né? Então, nada mais, nada menos, o motor elétrico ele é uma máquina elétrica em que ele trabalha no inverso do gerador. O gerador ele gera energia, né? Pega energia mecânica e converte em energia elétrica. O motor já faz o contrário. Ele pega energia elétrica e gera energia mecânica nos processos aí fabris, né? Eu até dei um exemplo, se eu não me engano, acho que foi nessa turma. É porque essa disciplina eu estou começando a ministrar ela em várias turmas, a de vocês foi a primeira aqui. Mas me perdoe se não foi essa aqui. Deixa eu... Esse aqui é um exemplo. Até eu sei que eu falei em uma aula, se eu não falei, agora eu estou falando. Essa daqui é uma máquina de corte a plasma, né? E, e essa máquina aqui, né? Ela tem um computador numérico, ela é uma CNC, né? Um computador numérico de sinais, em que ele tem um CLP, né? Professor, o que que é o CLP? Então, o CLP, além de ser possível a gente fazer uma partida eletromecânica, ou seja, uma partida direta, lembrando que lá no nosso livro, lá, acho que esse aqui é o 1, nós vimos o porquê que é tão custoso a gente dar partida numa máquina elétrica em modo motor, porque a corrente de partida, ou seja, no transitório, na hora que você dá a partida, para ela vencer a inércia, ela cobra um alto preço. O alto preço para ela sair da inércia ali e começar a se movimentar é uma corrente elétrica muito alta, ou seja, um comportamento anômalo de qualquer outro equipamento elétrico. É por isso que o pessoal criou as partidas, né? Partida direta simplesmente, até 7,5 CV, até numa aula que eu iniciei na outra turma, provavelmente eu falei nessa turma aqui também, né? A partir de 7,5 CV, né? A gente já consegue é, a gente, a partir não, né? Até 7,5 CV a gente consegue dar essa partida direta sem ter um prejuízo, né? A corrente ela aumenta, mas ela não aumenta tanto, né?
tanto que muitos alunos, alunos meus lá da eletrotécnica, quando eu fiz engenharia elétrica, alunos lá da engenharia elétrica, alunos até da automação, eles simplesmente eles gravam esse número e perpetuam, né? A gente tem que parar um pouco aí para a gente refletir sobre isso, né? Deixa eu. Desculpa, gente. Só ir aqui numa norma. Eu vou numa norma antiga, tá, pessoal? É porque a que eu sei, assim, de cabeça, onde que tá. Não, não é essa, não. Aí eu preparei o material extra para colocar naquela pastinha lá para vocês. É a 04. Que fique claro, tá, pessoal, que essa norma aqui, não sei por que que ele tá. Toda vez que eu abro um arquivo novo, ele tá saindo aqui. Fique claro que existe tabelas lá na NTC, se eu não me engano, é NT 005 da Equatorial, que tem uma tabela de motores de equivalência, né? Tanto de um motor monofásico como trifásico. Confesso que eu não gosto muito dessa da Equatorial, porque ela é pouco prática, tá? Ela não tem assim a organização que essa aqui tem, né? Então, se é a partir de 7,5 CV, né? 7,5 CV, ele está nesse rol aqui, ó. Então, ele tem 6,9K, né? Se a gente converter aí, dá, ó, uma casa depois da vírgula, duas, três. Dá 6,900K, tá? 6,900K aí, quer ver? Vamos fazer um rascunho nosso aqui. A gente começar a alinhar algumas coisas aqui. Aqui, ó, rascunho, cálculo motor. Só para a gente escrevendo aqui, o 6,9K aqui, vamos transcrever ele. Se a gente transcrever ele aqui, então 7,5 CV, né? Cavalo vapor equivale a 6,9 quilowatts, né? É o que está falando aqui, ó. Nessa linha aqui, ó, 7,5, 6,9 absorvido na rede. A gente convertendo aqui, né? Ele é vezes 10, é 6,9 vezes 10 a terceira watts. Então eu tenho que para eu diminuir o expoente aqui, para ele se tornar watt, eu tenho que aumentar o número, o expoente e a vírgula, o número em si, né? Eles são diretamente proporcionais. Quando eu aumento aqui, inverso, quer dizer, quando eu aumento aqui o número, eu diminuo o expoente. Então eu tenho que diminuir três casas, né? Uma, duas, três. Aí vai dar 6.900 watts. Dois, três. Isso mesmo. E se eu pegar aqui, ó, uma, duas, três. Aí fica vezes 10 a terceira watts. Então, hoje, lembrando aí que a potência é a tensão multiplicada pela corrente, né? A gente ainda tem a corrente de partida, né?
que é cerca de 8 vezes. Tem livro, uns livros bem antigos aí, que alguns falam que é 10 vezes, né? Mas na maioria é 9 vezes a nominal aí. Então, essa aqui seria a corrente nominal, tá? Então, para a gente ver a corrente nominal dele aqui, né? Com a potência. E se ele é trifásico, né? No caso, a gente pegou aqui para motores trifásicos. A gente pode pegar também para motor monofásico. Então, esse aqui já é uma corrente, seria uma corrente trifásica, né? Então, aqui a tensão trifásica. A gente vai ter aqui que a corrente nominal aqui, ó, é 6.900, né? Watts dividido por 380 raiz de 3, que é mais ou menos 660 aí. Então, a corrente nominal desse trifásico, né? A corrente trifásica aqui, que ela vai se equilibrar nos três condutores ali, né? A corrente que aparecer aqui é a corrente que aparece nos três enrolamentos das três fases aí, né? Essa mesma corrente. Então, ó, 6.900, opa, dividido por 380 raiz de 3. Ah, esqueci aqui. É porque eu coloquei em modo exato, agora vai dar certo. Aí. Dá 10,48. Aí daí vocês calculam se já a partir de 7,5 já pede uma parte. A partir de 7,5 não. É acima de 7,5 CV, então vamos pegar o de 7,5, o maior aqui, ó, dá esse de 9, mas eu ainda acho a corrente muito alta, viu? Aí a corrente de partida aqui, né, seria 8 vezes a corrente nominal aqui, né, trifásica. Então a corrente de partida vai dar 8 vezes, né, aí vezes 8, 83, né? 8 vezes 10,48 amperes vai dar aproximadamente 83, daria uns 84, né? Mas vamos deixar assim. Ó, eu já acho que esse de 7,5 CV, você está vendo que a corrente é alta. Para menores aqui, menor do que ele, ó, vamos pegar é, o de um sexto de CV, que é o menorzinho. Eu poderia, deixa eu ver, um quarto de CV. Ó, um meio de CV, se não me engano, já dá para um portão, né? De um portão elétrico. Aí, como ele é monofásico, vamos pegar o monofásico aqui, né? Um meio de CV. Aí vamos pegar o monofásico aqui, ó. Para a partida de um motor. Aí agora esse é de um meio. Agora eu não me lembro. Se eu não me engano, acho que é 3/4. 3/4 de CV monofásico dá 980 watts. Ou 890, desculpa. Aí a gente pega na corrente nominal aqui, né? Aí vai dar os 890 watts
dividido, aí a tensão monofásica nossa aqui, né, é 220 volts. Aí, ó, 890 dividido por 220, ó, daria 4 amperes, a nominal, né? Então, a corrente de partida dele aqui, lembrando que essa partida, ele é chamado de transitório e ela é bem rápida, tá? 8 vezes a nominal monofásica, né? Então, a corrente de partida monofásica, a gente vai ter uma corrente de partida monofásica aqui, né? 8 vezes 4, né? Aí daria 32 aqui, ó, e vezes 8, né? Igual a 32 amperes. Já é uma corrente considerável aqui, ó. A gente pegando o menorzinho, né? O menorzinho monofásico, que a gente poderia utilizar ele aí na partida aí, né, de um portão aí eletrônico, né? Já no transitório dele, ou seja, um curto espaço de tempo, ele apresenta uma corrente de 32, depois ele estabiliza para 4 amperes. Já o limite, né, o de 7,5 CV, né, o famoso 7,5 CV aqui, estão vendo que para monofásico, ó, ele vai dar uma potência maior, para trifásico, a potência dele absorvida na rede, né, é até menor. Então, mesmo o menorzinho, né, se a gente pegar aqui, ó, um quarto de CV, não vou nem escrever ele aqui, só para a gente, aí daria 390, né? 390 dividido, eu vou pegar o monofásico, tá? Dividido por 220, daria 1,72, ó, vezes 8, partida dele já dá 14, mas aquela história, né? Ou eu posso colocar um disjuntor ali de 20, por exemplo, aí, né? Para muitos motores pequenos, o pessoal coloca o de 20, né? Dependendo aí, né? Se você for usar para esse 3 quartos CV, já vai ser um de 32, né? Agora eu não estou lembrando qual que é a potência exata, eu sei que ela é pequena. Mas mesmo assim, né, é uma potência, né, é uma corrente alta no transitório. Então você tem que colocar um fusível ou um disjuntor que suporte aquela partida ali, ou você pode utilizar, né, embarcado ali no controle, até no na ali na máquina ali na arquitetura ali no CI que você dá a partida que você programa ele, né? Ele tem a função, né? A função aí SLP, a gente consegue fazer com que ele diminua essa corrente aí através de uma lógica que a gente aprende mais profundamente em automação, né? O pessoal lá da engenharia elétrica, por exemplo, tem a disciplina, né? Ajudei meu colega lá no Instituto Federal ali de Trindade, né, a montar o curso de engenharia elétrica. Então, assim, a gente pega, antigamente, quando a gente formou, era só uma disciplina. A gente agora, né, na elaboração do curso de engenharia elétrica, a gente buscou colocar mais, né, conhecimento aí de automação, porque a elétrica, né, por muito tempo, ela teve esse estigma, né, de só partidas elétricas aí, né, eletromecânica, e a partida eletrônica, né, pelo CLP, elas só era utilizada assim quando é utilizada por um profissional de mais alto gabarito, que seria o engenheiro eletricista, né? Mas nada impede, né, do eletrotécnico aí, né, até mesmo
né, eu não sei como é que é o plano de curso de outras instituições, eu estou falando assim da elétrica do Instituto Federal, é porque eu, né, ajudei e conheço a fundo. Então a gente precisa conhecer algumas partes aí, né, da automação, como por exemplo aqui, ó, o CLP. Eu vou pegar emprestado lá só eu até deixei aqui, ó. Geralmente lá no curso de técnica automação, a gente estuda esses dois livros aqui, o volume um e o volume 2, tá? E aí eu vou falar de um CLP que é bastante utilizado aí no mercado, que é o Logo, né? Até eu comentei com vocês na aula passada que a gente ia falar dele hoje, né? Então, aí hoje a gente fala de uma maneira mais geral do CLP, só aqui, ó. Aí, por exemplo, lá no volume 1 a gente estuda, né? Sistema elétrico de potência aqui, as máquinas elétricas, dispositivo de proteção, bem semelhante ao que a gente tem aqui, né? Aqui no curso só quero falar de automação, do de eletrotécnica. Então, e aí já no final dele tem um assunto que a gente vai falar já a partir da próxima aula, né? Eu já estou esquematizando aqui, aí nessa aula a gente fala do CLP de forma geral, né? De forma genérica. Aí na próxima aula a gente já vai para o Soft Starter. Eu dei uma pesquisada, pelo menos ali no Charuri, nas unidades aí que eu já ministrei aula no Charuri, ali na Vila Canaã e no IB, o pessoal está utilizando esse daqui, a Soft Starter essa SSW07. Henrique, aproveitando que você está aí na aula, deixa eu ver se o microfone está aberto aqui. Vocês já chegaram na parte aí do Soft Starter ou não, ainda não? Deixa eu só liberar aqui o microfone. Eu acho que ele tá travado. Ah, não, ele tá liberado aí. Tá me escutando, professor? Ah, não, agora sim. É porque o som tava meio abafado, mas agora tá saindo aqui. Nós vamos começar na presencial na próxima aula amanhã, né? Que o professor falou. Uhum. O Soft Starter já, né? Isso. E por acaso vocês já falaram de um CLP genérico, tipo logo, ou não, ainda não chegaram nesse Não, assunto, não. ainda Porque, não. porque assim, o Soft Starter, ele. Deixa eu ver se a tela tá. Acho, ah, é outra tela que tá compartilhando aqui, foi mal. Agora sim, agora é a tela correta. O Soft Starter, ele é um CLP, né? Assim como o inversor de frequência, só que ele é um CLP dedicado, né? Quando a gente precisa ir de algumas funções. Daí, quando a gente fala aí do CLP de forma mais genérica, né, a gente pode programar ele. Professor, então você está querendo dizer que o Soft Starter, por exemplo, que é o assunto aí da próxima aula, o Soft Starter e o inversor de frequência, eles são CLPs, só que CLPs ali é como se fosse o IoT ali, o programa que a gente tem lá na Smart TV, né? Por exemplo, tem um muito bom uma interface ali da LG, né? Eu até esqueci o nome da interface ali. Então, seria uma interface, seria uma aplicação específica, né? Onde no Soft Starter a gente já tem velocidades, né? Que a gente pode setar ali, né? Que a gente pode programar. Por exemplo, semana passada a gente foi ali na Cargill. E uma pena que a gente não pôde tirar foto lá dentro, né? Porque tem questão aí de segredo industrial, né? Segredo de fábrica. E eu achei interessante que tinha nas esteiras ali, onde passava, aí tinha um processo ali de invase ali, por exemplo,
daquele extratomate de caixinha, né, de latinha, aqueles que são sachê, né, que é aquele saquinho, e daí tinha, né, em alguns pontos ali que movimentava a esteira, né, os motores, as máquinas elétricas ali, né, e tinha o software de comando em alguns locais ali, né, para você justamente fazer a programação, né, e, e acionar os atuadores, né? Então, quando a gente tem assim, uma aplicação muito específica, né? Aí eu digo assim, no caso de acionamento de motor, o soft starter e o inversor de frequência ele é escolhido. Agora, quando ela é mais específica ainda, a gente pode utilizar o CLP, né, puramente, e daí fazer algumas adaptações, colocar alguns módulos, né, igual esse daqui, que eu vou fornecer para vocês, o da Logo. Eu até baixei ele aqui antes de começar a aula. Já vou copiar ele. São alguns módulos. Deixa eu ver se eu mostro aqui a imagem. Esse aqui é o principal, né? O relé. Então a gente pode usar as entradas, as saídas dele aí, por exemplo, para dar a partida no motor e contornar a corrente, essa corrente de partida, né, fazendo com que ele acione, né, com que ele acione de forma em rampa, né, ou seja, de forma bem lenta, para justamente, né, simulando, né, emulando, por exemplo, uma chave compensadora ali, né, em que a gente tem as porcentagens ali de tensão, ou a estratégia lá estrela triângulo, né, que a gente faz a diminuição da tensão, consequentemente a gente diminui a corrente, né? E quando chega ali no momento certo, e ele é chamado, esse CLP aqui, ele é chamado de relé, né? Porque justamente ele tem também dentro dele aqui as funções de relé, e no caso aqui de relé de tempo, na função de relé de acionamento, ou seja, relé de partida, né? Para justamente depois de, né, passado um tempo, conforme a programação que a gente faz aqui, né? A gente conseguir fazer a partida né, e por exemplo, de um motor aí pequeno e eu vi lá na Cargill, né? Eu já vi também ali é, Jaime Câmara não, porque aí já é inversor de frequência ali, porque eles fazem a impressão, né, impressão de material gráfico ali e de jornal, né, e os rolos ali geralmente eles são muito grandes. Aí um CLP desse não, né, não ele já o motor ele já tem uma potência alta, né? Então, ou eu utilizo um soft start ou eu utilizo um inversor de frequência. Aí nesse caso aqui eu detectei que tinha, né, porque são vários motores pequenos e daí por uma transmissão, aí tem esteira, que são aquelas esteiras de rolo, né, que é literalmente como se fosse rolo de macarrão ali, e aí você coloca também as guias das esteiras ali, né, como se fosse um Lego para você poder, né, o produto ali, né, andar por aquela esteira. Então, com vários motores pequenos, utilizando vários CLPs desse daqui, né, com a programação correta, a gente consegue fazer múltiplas partidas, inclusive, é, por exemplo, o avanço, você avança ali um produto e daí você freia ele, você faz uma certa frenagem ali, depois uma aceleração. Então, né, na primeira partida já é um pouco mais difícil, que a corrente ela vai, né, ela aumenta bastante aí. Mas se ele já está em movimento, aí já fica mais fácil. Então, aí, por exemplo, ó, tem esses módulos que você acopla aqui no CLP e você, por exemplo, pode
ter mais entradas, né? Entradas analógicas, entradas digitais, saídas, né? Mais, mais módulos aqui, ó, por exemplo, eu teria um, dois, três, quatro, né? O Q1, né? O Q1, Q2, Q3 e o Q4. E esse módulo aqui, ó, além dele aumentar as entradas aqui, ele aumenta as saídas e você vai acoplando ele aqui, né, em conformidade com o acionamento, né, com a demanda aí, você pode fazer toda uma, né, uma lógica ali para ele conseguir, por exemplo, tem uma máquina lá, eu queria ter tirado foto, uma máquina que na hora que passa o sachê, o sachê vem vindo pela esteira, aí ela seleciona até uma ventosa, né? Aí um circuito pneumático, o circuito elétrico, o robô visualiza, ele vai em cima como se fosse uma mão, né? E a ventosa bate nele, recolhe e ele vai encaixotando, vai colocando aquela quantidade, sei lá, 30 por caixa, né? Aí tem as caixinhas, tem até a máquina que fecha a caixa de papelão, a outra que seleciona os sachês e vai colocando eles sem precisar ter um operador ali, né? Ou alguém ali manualmente fazendo isso, né? Nessa tarefa. Então ele vai literalmente recolhendo ali na esteira, colocando na caixa, depois, quando ela enche, fecha a caixa, passa ali onde fica o pallet, né? Ele tem um empilhamento máximo, depois do empilhamento máximo, vem uma empilhadeira, pega com aquele empilhamento máximo, aí tem uma máquina de embalar, que ela embala todo aquele fardo, né, que a gente leva, por exemplo, para os atacadões, né, para o açaí, né? Então, isso ele vai fazendo de forma bem rápida aí, conforme a nossa programação, tá? Aí desse daqui a gente vai falar na próxima aula. Já o volume 2 aqui, ó, lá, esqueci qual página que é, o bom que a gente olha aqui no... Por exemplo, essa primeira parte vai ser na próxima matéria, né, que é a matéria de acionamento fala que é elétrico, né, mas é pneumático e hidráulico, tá? É, e eletro, né? Ó, vamos partir da página 193 aqui. A gente vai fazer um overview. Vocês vão ver aqui sobre simbologias, né? Até para a gente entender a simulação que eu vou abrir daqui a pouco aqui. 139. Tem que olhar na folha mesmo. Falou que é 139, mas eu acho que é depois desse aqui. Tá estranho, não, nessa não. É lá mais para baixo. Ah, aqui. Então, pessoal, os relés aqui, eles possuem uma lógica. Deixa eu logo abrir aqui o arquivo que eu preparei para vocês. Eu até preparei a pastinha aqui, né, que eu vou liberando aqui a partida direta com CLP. Aí eu aproveitei porque o CADSIMO, ele tem esse aqui, o CLP da logo, né? A gente vai acompanhando aqui, fazer um overview aqui. Então, CLP, né, como eu já venho falando, e com certeza o professor aí do presencial já vem comentando aí, né, é um computador, né? É um computador porque na sua essência, né, ele tem processador, né? Ele tem os relés aqui para dar comando, né? Relé de tempo, relé de partida, né? E ele, né?
ele tem entradas, né? Tem saídas, tem alimentação elétrica, né? Igual aí, muitos deles, a alimentação ela é de tensão, né, e corrente contínua, mas alguns você pode alimentar direto na baixa tensão, né? Então você tem que tomar cuidado para ver se ele é 127 ou se ele é 220, né? Ou se ele, né, é é, monofásico, não, se ele é de tensão e corrente contínua, né? Então, o CLP, basicamente, a gente pode fazer qualquer coisa com ele aqui, ó. Por exemplo, acionamento de botoeira, que é o caso aqui da aplicação. Isso aqui é uma partida direta, viu? Partida direta simples. Então, aqui nesse caso, a gente está utilizando só o disjuntor motor, né? O contator, né? Porque o contator, lembra que eu falei, né? A botoeira, o contator, aí no caso, você pode acionar tanto do próprio CLP, como também você pode acionar, né, da botoeira do que você liga ela no CLP, e aí você faz uma programação. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Só dar uma diminuída no zoom, bicho. Eu diminui demais, né? Melhorar aqui. Agora vai ficar interessante aqui pra gente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, ó, tem entrada analógica, ó, isso daqui é um PT, tá com cara de um PT-100, que é uma termorresistência, né? A gente tem também os termopares, né? Basicamente, quando você é dentro de uma caldeira, né? Ou dentro de um forno aqui, você tem com a aplicação do calor, esse calor, ele vai liberar uma variação de corrente, né? Geralmente de 4 a 20 miliamperes, e esse range aqui, a gente joga aqui na entrada analógica e com o CLP com uma interface. Esse aqui tem interface. Muitos dos CLPs aí que o pessoal utiliza aí na indústria, eles não têm uma interface, mas é possível você acoplar, é possível você utilizar aqui, ó, igual ele está mostrando aqui, ó. Isso aqui é um computador de chão de fábrica. Geralmente ele é mais robusto, né? Então, esse computador aqui, ou um computador normal, ou um computador de chão de fábrica, e nele você vai enviar os comandos aqui para o CLP, porque ele basicamente tem a alimentação, tem as entradas aqui, ó, eu não consegui identificar aqui, mas poderia ser muito bem o rotativo ali de uma máquina ali de massa, né? Aqui você tem uma válvula, né? Pode ser uma válvula pneumática, pode ser uma válvula hidráulica, né? Então, para fazer acionamento elétrico, que no caso a gente está utilizando para fazer o simples acionamento elétrico aqui do motor, né? Para contornar a questão do e do motor de potência pequena, né? Que aí a corrente de partida vai ser pequena também e não vai afetar aqui o relé. Então, aí botoeiras, ó, botoeiras para você acionar, ó, colocando aqui nas entradas digitais, né? Sinaleiros. Nesse caso aqui eu não coloquei sinaleiro, mas eu poderia colocar para dizer que o motor está acionado, né, para dizer que o motor foi desacionado, para dizer que tem um relé térmico ali falando que ele está com problema. O próprio, esse CLP aqui, ó, esse o da logo, da Siemens aqui, ele já é embarcado, ou seja, já tem um relé nele. Mas você pode ter simplesmente só o CLP, ou seja, só o computador que tem alimentação, entrada e saída, inclusive das suas saídas digitais aqui, ele vai comandar o relé, né? Ó, válvulas, né? Válvulas
pode ser pneumática também, hidráulica, ou mista, né? Eletropneumático ou eletrohidráulica. Conversores de potência aqui, ó. Aí, ó, esse CLP, né? Vamos dizer assim, o cérebro dele, o que faz o cálculo, com conversor de frequência aqui, é o que a gente chama de inversor de frequência, entendeu? Então quer dizer que eu vou pegar o CLP, na próxima aula eu vou pegar aqui a parte de conversora, né, conversora de frequência, né? A gente pode utilizar ela tanto para acionar uma soft starter, como para acionar um inversor de frequência. Ah, professor, então você está querendo dizer que tanto o inversor quanto a soft starter ele é essa parte aqui, né? Ele é o CLP com esses conversores aqui. Então eu tenho um CLP, que é aí um CLP, ele é dedicado, né? Tem esse conversor. Esse conversor aqui, você tem transistor, né? Aí dependendo do tipo de transistor aí, o famoso módulo, né? O CI lá do PWM, né? Que é ele faz a largura de pulso, né? Faz a modulação por largura de pulso. Ele converte a energia alternada lá da máquina, né? Em energia contínua. Depois, aí tem um capacitor, ele alisa a onda, né? Aí depois ele faz o inverso. Ele converte em potência alternada, só que através do transistor, né? Através dele do tiristor. Aí, quando ele faz essa conversão, é possível, no caso da Soft Starter, né? No caso, é possível, aí eu pego e deixo ali no Soft Starter o trim-pot, né? O trim-pot nada mais é que vamos dizer assim, um potenciômetro ali para eu selecionar as velocidades que eu vou deixar setada para um determinado processo produtivo, né? Agora, esse mesmo CLP, eu pego esse conversor aqui de frequência, né? E eu permito, no trimpote ali, ou na programação dele, geralmente o inversor de frequência ele não tem um trimpote, né? Tem uns botões ali, né? Ele é possível, além de eu setar velocidades específicas, eu consigo, em tempo real ou manualmente ali, né? O operador ou através da interface, né, da IHM, que é dedicada dele aqui também, né? Então a gente pega uma IHM dessa daqui, né? Então eu posso fazer esse controle de velocidade ou pelo operador ou pela máquina dentro da programação que a gente faz nela aqui. Ah, beleza, professor. Então quer dizer que o CLP ele é um computador e ele é uma aplicação genérica que dependendo da aplicação, né, dependendo da indústria, dependendo do que eu preciso fazer, eu vou aplicar ele. Ah, entendi. E daí a programação dele, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar, não esse aqui, mas tem um material extra que dá para gente. Inclusive tem exercícios, mostra os diagramas aqui, lógico, né? Deixa eu mostrar a parte aqui de ó, capacidade tipo, ó, ele até mostra que esse CLP não necessariamente é o logo, viu? Existem outros de outra marca que tem esse mesmo formato aqui, ó. Tem a IHM já acoplada nele, né? Tem as entradas, né, e as saídas analógicas, digitais, tem os bornes de alimentação elétrica, né? E aí você pode, inclusive, ó, colocando mais módulos nele e aumentando as suas capacidades, ó. Igual tem aqui, ó, tem o módulo, a fonte de alimentação, né? A CPU, as entradas, as saídas aqui, né? E um módulo especial de comutação e comunicação,
né? Numa linguagem de rede aí, né? Um protocolo aí Profibus, né? Fieldbus, que o pessoal chama, Modbus e por aí vai, né? Então eu posso literalmente programar ele e acoplar os módulos ao gosto do cliente, né? Ou seja, ao gosto do freguês. Então você tem as linguagens aqui, ó. Nós temos as lógicas, né? Deixa eu só mostrar rapidamente as lógicas aqui. Aqui, ó. Os comandos, ó. Agora que você vai entender aqui, ó. Tem as simbologias aqui do IEC, né? Ó, e contato normalmente fechado, contato normalmente aberto. Está vendo a lógica aqui, ó? Isso aqui é dos contatos, né? Lá da contatura. Aqui você tem as alimentações da bobina, tá? Nós temos a programação aqui, ele fala do ladder aqui, ó. Basicamente, dependendo da programação, aí essa programação aqui, eu fiz o selo, né? Deixa eu ligar aqui, né? Aqui, ó. Aí liguei, né? Tem a alimentação elétrica, tem os comandos aqui nas entradas aqui, né? E aí eu posso fazer a programação aqui. Essa daqui é a lógica que eu vou utilizar para manter a botoeira, é como se fosse o selo, né? Só que é o selo através de lógica, não, né, através aqui do, deixa eu ligar aqui o disjuntor motor, né, que aí ele vai ser acionado. Então, e nessas duas apostilas extras que eu vou fornecer para vocês, tem aqui os modos de programação, né? Tem as lógicas, né? Semelhante, porque esse daqui vocês não têm contato, porque é lá do curso de automação. Mas eu acho interessante, né? Mesmo que vocês não forem utilizar agora especificamente, né? Dependendo onde você está trabalhando, né? Mas já é uma luz. é, Tem as várias lógicas aqui, né? Lógica E, lógica OU para você acionar um motor, né, num único sentido, para você inverter, né, para você simular aqui por exemplo, o intertravamento, né? Então, basicamente, né, o CLP ele vai controlar aqui a corrente, né, a corrente de partida dentro da programação dele para você conseguir fazer a partida direta e não ter, né, a queda de um dispositivo de proteção em função da corrente alta, né? Então aqui, ó, aqui é bem simples, tá? Então eu já deixei ele programado aqui, já a bobina que está energizada aqui, ó, nas saídas, no output aqui, ó, no output da máquina, né? Então aqui ó, a gente fez o acionamento, vocês viram que a lógica, ó, deixa eu desligar aqui, ó. A lógica aqui, ó, a bobina aqui, ó, ela está energizada, né? E aí, ó, aqui ó, a botoeira é a lógica E, ó. A partir do momento que eu acionei ele, o selo ele vai continuar, ó, porque eu aciono, como ele tem retorno por mola, ele volta, né? Daí ele faz o quê? Faz o jump aqui no buzz, aqui no barramento, né? E ele consegue fazer o acionamento girando ele no sentido horário aí, por exemplo, né? Ou no sentido que você quiser. Então você pode acoplar, se forem máquinas pequenas, né, várias máquinas pequenas, igual essa que eu citei lá da Cargill, né, que aí você aciona por várias máquinas pequenas, por vários CLPs ali, por várias partidas diretas ali dos CLPs, né? Toda aquela parte, a linha de produção, né? Aí geralmente eles colocam lá linha de sachê, né? Que é aquele extrato tomate, aquele em sachê mesmo, né? Em saquinho. É, sei lá, barbecue, né? A linha do extratomate, linha do ketchup. Então eles fazem ali uma espécie, né? É um corredor mesmo. E ali só naquele corredor, naquela parte, aí tem toda a logística lá atrás, né? Para quando ele for armazenado, a empilhadeira vir
e retirar o produto, né, para poder fazer o quê? A movimentação ali dentro do chão de fábrica, né? Então você tem as várias linhas, né, dependendo dos vários produtos, você vai fazer a programação daquela máquina, igual ali no arroz cristal, né? Você tem os sacos de arroz de 5 quilos, saco de arroz de 2 quilos, né? Se eu não me engano, tem até de 1 quilo. Então, dependendo, para cada produto que você vai fazer, você tem que fazer essa programação. Espera só um pouquinho, gente, aqui, antes que eu esqueça, só parar aqui o compartilhamento, porque senão eu esqueça que o povo. Rapidão aqui, Henrique. Acho que agora deu certo aqui. Ah, deu certo. Fiz não esqueci aqui, aí eu me complicava depois. Deixa eu compartilhar novamente. Então, aí dependendo, né, do processo ali, aí por que que eles fazem isso, né? Não colocam assim todas as produções numa linha só, né? Fazem pequenas linhas, porque aí eu utilizo um número limitado ali de, sei lá, de conversores, né, ou de inversores, que for necessário ali. E como as indústrias têm muita automação, basicamente, na maioria dos casos, a gente utiliza pequenos, né, relés desse daqui, né, pequenos CLPs, né, ou a gente utiliza um conjunto dele, né, para montar ali um processo produtivo específico, né. No caso, por exemplo, uma usina solar, a gente utiliza inversor de frequência, né? Que aí ele faz o contrário. Ele pega a corrente contínua, né? Já que ele tem essa habilidade ali, né? De para ele controlar a velocidade, ele converte corrente contínua da placa solar em corrente alternada, né? Só que simulando através dos transistores, né? E daí ele pode fazer a alimentação da rede elétrica no formato que a gente conhece como on-grid, né? Ou off-grid. Então, assim, dependendo, o mesmo equipamento, que hora eu utilizo ele para controlar a velocidade, eu posso utilizar ele para fazer, né, uma usina solar com a conversão, né, pegando a energia contínua e transformando em energia alternada, né? No caso, o inversor é a primeira construção dele, ele transforma ela em alternada novamente, mas na alternada simulada pelo transistor, para justamente ele poder controlar a largura de pulso e fazer o controle de velocidade, né? Aumentando ou diminuindo o torque ali no eixo, né? Ou seja, a variação de espaço angular no tempo, beleza? Daí eu vou fornecer essas duas apostilas para vocês, né? E como material extra, essa simulação aqui, tá bom? O, a folha de dados do logo, beleza? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui o compartilhamento, tá? E daí, aí na próxima aula, a gente fala aí sobre Soft Starter. Eu vou procurar uma aplicação aqui que aí fica interessante aqui para gente, né? A gente vai pegar o módulo conversor, né? O conversor ali de potência, né? Junto com o módulo do CLP, né? Vou dividir eles, depois eu mostro eles juntos ali na, na programação, tá? Então é isso. Deixa eu parar aqui a gravação. Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá?